Você está ligando pra gente, hein? Você que está assistindo o programa ao vivo, liga agora, fala com a Vera no 3264-1880 para você concorrer, mas aí você tem que explicar o que você quer participar do sorteio, hein? Não vale falar assim, quero participar de qualquer sorteio, não. Presta atenção. Nós estamos sorteando bolsas de 1 mês na Escola de Música Cavalieri. Então, é uma bolsa para violão iniciante e uma bolsa guitarra iniciante. E também para o Parque Guanabara, para levar a criançada no final de semana, delícia, né? Nós vamos sortear, então, passaportes no valor de R$30 cada um. Então, vamos sortear 2 pares. Então, liga pra gente, 3264-1880. Se você ligar e o telefone estiver tocando, é porque não tem ninguém aqui não. Nós estamos aqui trabalhando. Mas é porque as linhas estão ocupadas. Então, você continua insistindo que uma hora a Vera vai te atender e você vai participar do nosso sorteio. Combinado? E agora, gente? Ai, meu Deus. Olha o assunto. A personalidade, o comportamento familiar e transtornos psicológicos podem ter influência na ação de comprador compulsivo. Isso em qualquer época do ano. Agora você imagina na época do Natal o que acontece com quem é comprador compulsivo. Então nós vamos conversar sobre este assunto com a psicóloga Thaís Moraes. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Angélica. Menina, já quero começar fazendo uma pergunta que é o meu tema do GC que aparece aqui na tela. Aí, ó. Compulsão por compras é doença? É sim, Angélica. Tem uma grande discussão em torno desse tema. Até que ponto o comportamento de comprar pode ser considerado uma doença ou não? Porque na sociedade moderna, no apelo da mídia, no apelo do consumo, estimular o consumo, então até que ponto diagnosticar esse comportamento como um comportamento patológico, né? E o que a gente considera nessa análise é o prejuízo, tem que acarretar um sofrimento na vida do indivíduo e também gerar prejuízos, por exemplo, na área familiar, na área dos relacionamentos, na área profissional e também, claro, na área financeira. Sim, então quando começa a perder o controle é que se percebe que aquela pessoa é compradora compulsiva. Isso. E aí você disse que então hoje é mais difícil fechar esse diagnóstico se não tiver esse quadro aí de perdas, né, assim, de prejuízos nessas áreas, porque a mídia, né, já incentiva a gente ao consumo. Então todo mundo, na verdade, tem um pouquinho de consumidor aí compulsivo, né? Todo mundo. Tem gente que é mais pão duro, não é muito, né, não se preocupa muito com isso. Mas a gente pode dizer, eu nem sei se essa é uma área que você atua muito, que é a área infantil, mas a gente pode dizer que esse consumo compulsivo pode começar a ser incentivado já na infância, porque a gente vê que esses canais a cabo, por exemplo, trazem uma infinidade de coisas para esses meninos que eles ficam enlouquecidos. Isso pode acontecer, essa compra compulsiva? Sim, não só esse apelo externo da mídia, mas também comportamentos familiares, por exemplo, hoje a gente percebe uma tendência muito grande dos pais compensarem a sua ausência presenteando os filhos, né? E isso também pode ser um fator que já estimula, que já começa a deixar a criança propensa a desenvolver o comportamento compulsivo, mas é claro que não basta olhar só para isso isoladamente, mas são fatores, sim, que estimulam esses comportamentos. Também o acesso ao dinheiro, hoje em dia a gente vê jovens, né, tendo esse acesso ao financeiro muito mais cedo do que era antigamente, uma falta de uma educação financeira na família, a importância né, dessa educação não só em termos de um controle, de não se endividar, mas também de uma educação pautada a quebrar um pouco o que a gente vê hoje, uma associação da autoestima a esse ter. A sociedade valoriza muito o ter ao invés do ser. Então, é uma educação financeira que abarque também essas questões psicológicas. Sim. Bom, então a gente tem que tomar cuidado com as nossas crianças nesse sentido, de a gente não ficar incentivando esse consumo exagerado. E muitas vezes a gente, por exemplo, nem incentiva, a gente quer incentivar o consumo responsável.
Mas os colegas estão todos cheios de coisas, aí acaba criando naquela criança a frustração, né? Porque ela nunca consegue ter aquele tanto de coisa que os colegas têm. Mas não é esse o nosso tema de hoje, nem vou entrar muito nessa questão não, para a gente não perder, né, assim, a nossa conversa do comprador compulsivo. Época de Natal, a gente tem que falar muito sobre isso. Existem algumas patologias mesmo, né, que levam a esse consumo também. Eu não sei como é que chama hoje, mas antes chamava-se psicose maníaco-depressiva, né? Que são aquelas pessoas que alternam estados de euforia, não é isso? E estados de depressão. Depressão, mania e depressão. É muito importante, Angélica, diferenciar o comportamento compulsivo quando ele é um sintoma advindo desses transtornos, por exemplo, que a gente chama hoje, né, da bipolaridade. Bipolar. É importante diferenciar, então, o comprar compulsivo como um sintoma desse transtorno e o comprar compulsivo por ele mesmo. A gente tenta fazer essa diferença, né? Quando ele é um sintoma dessa bipolaridade e quando ele é diagnosticado um comprador compulsivo por si só. É importante porque o tratamento vai ser diferenciado sendo um caso ou outro. Mas o comprador compulsivo, ele também não entra nessa bipolaridade ou em uma bipolaridade? Ele não fica deprimido depois quando ele olha a conta bancária? Sim, mas é um pouco diferente. A depressão, ela vem mais como uma causa, como uma consequência do que como uma causa. Porque como eu disse anteriormente, é preciso avaliar o nível de prejuízo nas áreas do indivíduo. A gente sabe que acarreta prejuízo na área familiar, prejuízo profissional, porque o indivíduo ele despende um tempo muito grande no comportamento de comprar, ele não tem uma saciedade, então ele perde o controle desse tempo que é dedicado ao comportamento de compra. Então, pode ter prejuízo nos relacionamentos, no trabalho. Então, tem que ser avaliado, porque é diferente na bipolaridade, quando, por exemplo, no estado de mania, você percebe no estado de euforia uma tendência maior a essas compras compulsivas, né? Então, não necessariamente todo comprador compulsivo é um bipolar, não. Sim, são coisas diferentes. É uma patologia que também tem essa característica da compra compulsiva. Exato. Né? Bom, mas então vamos falar desse que é só um comprador compulsivo. Como você disse aí que pode afetar no ambiente familiar, no relacionamento, como é que os amigos, a família, o marido, a esposa, né, o parceiro, consegue perceber que já passou dos limites, que essa pessoa passou dos limites? Como é que se consegue ajudar essa pessoa e encaminhá-la para um tratamento? Muito importante essa pergunta, porque às vezes, como você disse, são as pessoas que convivem com o indivíduo que percebe, não ele mesmo, né? E a gente começa a identificar através de alguns sinais, por exemplo, não só o endividamento, até porque a questão do quanto se gasta não é o que é importante para o diagnóstico, mas é o sofrimento e o prejuízo na vida do sujeito. Mas algumas características, quando a pessoa começa a comprar excessivamente e comprar produtos não que sejam necessários para ela, mas muitos itens desnecessários, totalmente desnecessários. Então, muitas vezes, quando abre o armário e tem sacolas que não cabem mais, não sabe mais onde colocar as roupas, porque de tanta sacola. Com etiqueta, muitas sacolas só pelo ato, prazer de comprar em si, a pessoa encosta, então não tem aquele, o prazer por usar algo que é necessário a ela, não, é o prazer pela compra em si. Então começa a acumular alguns comportamentos, muitas vezes a esposa começa a esconder do marido, criar desculpas, dar um jeito de subir com as sacolas, sem ninguém ver, sem ninguém perceber. Então essas são algumas pistas que podem auxiliar as pessoas que convivem com o comprador compulsivo a identificar que isso já está saindo um pouco da normalidade, né? E aí compra qualquer coisa? Ou tem gente que, por exemplo, vai mais na roupa, outro vai mais no sapato, outro compra utensílios domésticos? Tudo. Maquiagens, roupas, sapatos, geralmente ele vai nas preferências dele, mas não tem itens de compra específicos, varia de maquiagem, sapatos, roupas, utensílios domésticos, enfeites para casa. Thaís, e como é que essas pessoas enfrentam essa mídia, essa propaganda o tempo todo? E agora, na época do Natal, como é que essas pessoas dão conta, né, de viver neste momento? Quer dizer, elas acham, não é que elas acham, na verdade elas sofrem, não sofrem não? Elas chegam num momento que elas começam a sofrer com aquela...
Sofrem até quem não é o comprador compulsivo, que a gente chama do comprador, né, por impulso. Quem aqui, uma vez ou outra, não se viu comprando hora, por né? impulso, exageradamente? A diferença é que o comprador compulsivo, ele compra sempre, né? E realmente esse apelo da mídia nessa época de Natal acarreta-se um sofrimento, porque é mais difícil de exercer um controle sobre isso. Algumas dicas que a gente gosta de dar para essas pessoas procurarem, né? Às vezes a gente vai comprar com uma amiga que também tem uma tendência a comprar excessivamente, então talvez não seja uma boa ideia, porque vai acabar estimulando. Então chamar aquelas pessoas, aquela mais né? pão dura. Tem às vezes, né, mães que podem estimular, mas tem aquelas mães também pão duras que puxam, olha, mas espera aí, mês passado você já comprou isso, será que é importante? Será que é necessário mesmo? E que ajuda. Algumas estratégias das lojas, né, essas redes muito grandes, você entra, eles já oferecem cestas, e essa é uma estratégia para vender mais, então assim, fogem dessa cesta, porque a tendência é você colocando produtos até encher, enquanto não enche essa cesta, você não vai embora da loja. Começar a ficar atento, a nossa atenção é muito seduzida por algumas estratégias de comércio, que é os aromas na loja, os brindes, vitrines, divulgando grandes promoções. Algumas lojas não colocam o preço na vitrine, isso faz com que você entre para perguntar, e uma vez que você entra, é uma ótima oportunidade para o vendedor te conquistar com as técnicas de venda. Então, tem várias dicas que podem ajudar nessa época, porque realmente é tentador não só para o comprador compulsivo, mas até mesmo para todo mundo. Todo mundo, a gente tem esse... Nossa Senhora, a gente cai mesmo. Vez ou outra, a gente escorrega. Cai. Bom, mas aí no caso dos compradores compulsivos, eu tenho uma... Não sei se eu estou certa ou se eu estou errada, mas eu tenho uma ideia de que todo compulsivo, seja lá por que motivo, que a compulsão vem sempre com o sofrimento. Né? Se uma coisa está sempre ligada à outra. Se o compulsivo, ele está vendo que aquilo não está bom, mas ele não consegue não fazer. Não vou fazer, não vou, fiz. É isso? É isso. É o que caracteriza qualquer tipo de comportamentos compulsivos. Aqui a gente está trabalhando, né, conversando sobre compulsão por compras, mas qualquer comportamento compulsivo é caracterizado por isso. É um prazer imediato naquele ato, mas que logo em seguida vem acompanhado de um sentimento de culpa, de uma angústia, e que acaba fazendo com que o indivíduo novamente recorra ao comportamento para aliviar esses sentimentos desagradáveis e acaba perpetuando esse ciclo vicioso do comportamento compulsivo. Então precisa de tratamento mesmo, porque a gente nasceu nessa vida foi para ser feliz. E ponto final. Mas a tristeza faz parte, né, da felicidade e da vida, mas agora a angústia, né, não devia fazer não. Mas tudo bem. Thaís, vamos deixar um contato? Sim, tem o site da clínica Núcleo Persona, www.nucleopersona.com.br. Lá vocês podem ter acesso, conhecer um pouco mais da clínica, dos profissionais. Sim, muito bem, e você é uma delas. Sim. Thaís, muitíssimo obrigada. Viu que passa rápido? Eu falei que passa muito rápido, a gente quer conversar muito e não dá tempo. Mas é assim que acontece. Bom, passa rápido, eu vou terminando esse bloco por aqui, agradeço a Thaís. Muito obrigada. Nesse tempinho você vai ligando pra gente, 3264-1880, para concorrer ao par toda hora eu esqueço o nome, como é que fala? Passaporte para o Parque Guanabara e também para os cursos, a bolsa de estudo de um mês de aula de violão iniciante e guitarra iniciante. Obrigada, Thaís. Muito obrigada, Angélica. Eu vou para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Baby, confess.